Fala galera, sejam bem-vindos para mais um podcast aqui, ou no canal, ou no Spotify, ou em outra plataforma digital. Não sei por onde você está ouvindo, mas saiba que você é muito bem-vindo. O podcast, vou confessar para você, é um dos quadros que eu mais gosto de gravar. É um quadro onde a gente consegue mergulhar em águas profundas, onde a gente consegue discorrer profundamente sobre os mais diversos assuntos. E se você está aqui é porque você tem fome. Se você está aqui é porque você escolheu acreditar naquilo que a gente tem carregado. E não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata do João, não, se trata de propagar uma mensagem que é muito maior do que eu, que é muito maior do que nós, que é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. E hoje eu trago para você algo que vem me crucificado, algo que vem me pregado e que tem sido o que tem me sustentado nessa estação da minha vida, onde está vindo casamento, onde está vindo várias decisões ministeriais importantes, uma virada de ano aí com vários desafios para o ano de 2024. Estou gravando isso em dezembro de 2023, então o próximo ano traz consigo vários desafios e em meio a tudo isso, em meio a todos esses gatilhos que poderiam gerar ansiedade, existe uma palavra do Senhor que tem me sustentado. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Então a gente vai discorrer vários textos e a gente vai aprender através das Escrituras, através de uma análise detalhada dos textos, daquilo que a Bíblia traz em seus ensinamentos, aquilo que Deus traz através da sua palavra, como que nós podemos aprender a esperar em Deus. E quando eu digo aprender, significa que isso nós não nascemos sabendo. Esperar em Deus é uma prática, é uma cultura, é uma mentalidade que nós vamos aprendendo conforme vamos amadurecendo e crescendo na nossa relação com o Pai. No final das contas, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos em Jesus se trata e se baseia em uma relação. Não se trata sobre serviço, não se trata sobre cumprir uma agenda, cumprir uma escala, não se trata do quanto de dízimo que você devolve, mas fundamentalmente e essencialmente se trata do quanto que você se entrega na relação. Se trata do quanto de fome e sede que você apresenta diante do altar, do quanto que você se apresenta diante do altar para sacrifício vivo, para que através disso, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1, para que através disso nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecer a vontade se trata de uma profunda e constante entrega, de um profundo e constante abrir mão de você mesmo para que eu consiga experimentar aquilo que Deus tem. Então não falta poder e nunca faltará poder, mas o que nos falta hoje em dia é uma revelação da vontade do Pai. Estamos desesperados em busca de poder e poder não falta. O mesmo Espírito Santo que esteve disponível aos apóstolos, que esteve presente no dia de Pentecostes, que foi soprado por Jesus pouco antes dele ascender aos céus, é o mesmo Espírito Santo, com os mesmos dons, que está hoje em nosso meio. É o mesmo Consolador. Portanto, eu aprendo que poder não falta, nos falta revelação da vontade. E na revelação da vontade existe um anseio do Senhor para que nós deixemos de lado as nossas ansiedades, as nossas preocupações e projetemos cada uma delas no Senhor, para que através disso a gente não viva uma vida ociosa, a gente viva uma vida em movimento, mas com significado em meio a esse movimento, entendendo que não são as minhas obras ou as minhas ações que me tornam digno diante de Deus. O que me torna digno diante de Deus é pura e unicamente o sacrifício de Cristo, e a partir do sacrifício de Cristo que eu começo a me movimentar. Portanto, cada ação minha, cada obra minha, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela vista por muitos, seja ela vista por ninguém, ela não é para obter de Deus alguma bênção, ela é uma resposta à bênção que Deus já operou na minha vida. Esperar em Deus, meu amado, é o segredo de uma vida plena, é o segredo de uma vida com as prioridades alinhadas. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, para começar. Tiago, na verdade, ele é uma carta muito provocativa.
Alguns até insistem em dizer que ela não faz parte do cânone bíblico, insistem em ignorar essa carta, mas é uma carta que traz muitas lições práticas para a nossa vida, e Tiago, ele já começa dando aquela lapada seca, sabe? Aquela lapada seca que você não vê, fica até desorientado, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ele começa a sua carta no capítulo 1, a partir do verso 2, dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha só que interessante. Ele começa dizendo assim: galera, é o seguinte, as provações que vocês estão passando, as tribulações, as provas, a crise financeira, a crise no casamento, o vício em pornografia, as crises existenciais, as crises espirituais, essa doença, essa enfermidade emocional ou física, encontrem alegria em meio a isso. Tende por motivo de grande alegria passarem por diversas tribulações. Só que o texto não para por aí. A gente pode olhar para esse recorte, para somente esse texto e falar: mas como assim? Mas como é que eu vou encontrar alegria em meio a esse divórcio que eu estou passando? Como é que eu vou encontrar alegria em meio a esse luto que eu estou passando? Como é que eu vou encontrar alegria em meio a essa crise financeira que eu estou vivendo neste momento? Como é que eu vou encontrar alegria diante desse diagnóstico? Como? Mas Tiago continua. Ele vai dizer assim, ó: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Opa! As coisas começam a se tornar um pouco mais claras. O sofrimento não tem um fim em si mesmo. O sofrimento é o catalisador de algo, de um fruto gerado em você. Que fruto é esse? Perseverança. A Bíblia não diz que aquele que prega bem será salvo. A Bíblia não diz que aquele que frequenta todos os cultos será salvo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Qual que é a característica daqueles que são salvos? Aqueles que perseveram. Aqueles que perseveram só chegaram a esse estado de perseverança, a essa cultura de perseverança, porque eles já passaram pela primeira etapa, que é encontrar alegria em meio às tribulações. É a primeira etapa e talvez a mais difícil. Quando fala de encontrar alegria, considerem por motivo de grande alegria, ele está falando de você mudar a sua ótica, mudar a forma como você enxerga. Permitir ser transformado na sua cosmovisão. Então, está falando de uma mudança profunda. Está falando de uma mudança na raiz. A forma como você enxerga o mundo. A forma como você gerencia as suas ações. Partindo de um lugar de considerar, de ver, de enxergar, de visualizar com alegria as provas que você passa. E quando a minha perspectiva está ajustada, eu continuo lembrando dos traumas de infância. Eu continuo lembrando do abuso da infância. Mas eu consigo enxergar isso pelos méritos de Cristo e pela ação do Espírito Santo, agora com uma outra ótica. Você não é aquilo que te aconteceu. E nós temos no céu um Pai que cuida de nós, que permite que certas coisas aconteçam. E que muitas vezes a gente não sabe nem explicar o porquê. E minha intenção aqui não é te dar respostas. É te fazer perguntas. Eu não tenho todas as respostas. A intenção de Deus também não é te dar todas as respostas. A intenção de Deus é te levar para um lugar
de perseverança e maturidade. Porque aqueles que são maduros e perseverantes, estes são os que são salvos. O texto vai continuar. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. E esse perfeito, eu já quero desmistificar uma coisa aqui na sua cabeça. Não é aquele que não erra. Não é aquele que não peca. Este perfeito, no original bíblico, está muito mais ligado à maturidade do que à perfeição. Porque nós estamos em um processo de santificação. Processo esse que só será completo quando Cristo Jesus retornar à terra. Somente. Por enquanto, você pode até tentar produzir uma falsa santidade que dá ideia para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua comunidade, de que você é o mais santo dos santos. Mas fundamentalmente e verdadeiramente, nós só seremos perfeitos quando Cristo Jesus voltar a essa terra. Então ele está falando de um processo de maturidade que começa com uma mudança de ótica, com uma mudança de perspectiva. Essa mudança de perspectiva produz em nós perseverança. E essa perseverança produz em nós maturidade. Então, aquilo que parecia impossível, que é como que eu consigo esperar em Deus, como que eu consigo passar por diversas tribulações, encontrando alegria nelas, encontrando motivos para me alegrar em meio delas, isso agora começa a se tornar um pouco mais claro. O que antes parecia obtuso demais, o que antes parecia só uma ideia utópica, agora começa a ter um destino, agora começa a ter um passo a passo. Está se tornando um pouco mais claro aí para você? Então vamos lá. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. 2 Coríntios 11. Paulo falando acerca de seus sofrimentos. Basicamente, o capítulo 11, especificamente de 2 Coríntios, é Paulo dando meio que uma carteirada. Sabe, ele estava escrevendo para uma igreja muito imatura, uma igreja que possuía muitos dons, se movia em muitos dons, mas uma igreja imatura. E ele dá uma carteirada, porque começam-se a haver questionamentos acerca da autoridade de Paulo. E Paulo vai dizer assim para você e para mim, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 23, a partir do verso 23, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha uma boa memória em relação àquilo que ele estava sofrendo. Fala, galera, é o seguinte, tudo que eu faço e sofro é por amor ao Evangelho. Ele começa agora a narrar. É como se ele arregaçasse as mangas, sabe? Começasse a mostrar as marcas. Olha aqui, ó. Como ele diz em outro momento, né, em uma de suas cartas, carrega no meu corpo as marcas daquilo que eu falo. E literalmente, ele começa a falar, cara, já fui apedrejado, já fui açoitado, já sofri naufrágio. E mais do que essas coisas exteriores, ainda carrega uma pressão que me consome, uma pressão interna, pelo cuidado com as igrejas. Sabe, meus amigos, o Evangelho ele é composto de pessoas que sofreram, de pessoas que viveram na pele o sofrimento.
O Evangelho ele é composto de ministros, o Evangelho ele é composto de grandes homens da fé que sofreram e que deram a sua vida, que gastaram a sua vida em prol do Evangelho. Mas o que eu percebo hoje é exatamente uma geração cristã evangélica imatura, que a qualquer mínimo sinal de sofrimento, que a qualquer mínimo sinal de pega a sua cruz e siga Jesus, eles se afugentam, eles vão embora, eles dão um follow, eles dão dislike, porque na verdade o que tem se construído é um Evangelho que não transforma a sua vida, que resolve alguns problemas ou outros, mas deixa eu te falar, o Evangelho ele não é para ser resolutivo, o Evangelho é para ser redentivo. O que isso significa? Jesus não resolvia a vida das pessoas, Jesus salvava. Jesus ele tirou do leito ali daquele tanque de Betesda um paralítico que estava paralítico havia 38 anos. Mas Jesus não resolveu a vida dele. Sabe por quê? Porque depois disso, agora tendo condições, ele teria que correr atrás de emprego. Ele teria que achar agora um modo de se sustentar. A mulher do fluxo de sangue, mesma coisa, Jesus não resolveu a vida dela. Jesus redimiu. A mulher samaritana do poço, Jesus não resolveu a vida dela. Ela ainda teria que acertar ali com aquele que não era seu marido, talvez cuidar de alguma outra questão legal ligada aos seus outros 5 maridos. Ela que teria que resolver isso. Mas em meio a todos esses problemas que ela teria que viver, agora ela tinha significado, porque existia um homem que desviou da sua rota para encontrá-la e para redimi-la. Nosso problema é que a gente quer buscar um evangelho que resolve a nossa vida. A intenção de Deus não é resolver a sua vida. É claro que Ele, como Pai, se atenta às nossas necessidades. Mas em meio àquilo que nós achamos que estamos tendo falta, existe um salmo que diz: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada não é no sentido material. Esse nada é que a presença não vai te faltar. A presença vai te carregar. Ele é meu pastor e meu pastor não vai me fazer falta. Meu pastor vai estar sempre comigo. Mais uma vez, não busque um evangelho que resolva a sua vida, mas se entregue para o evangelho que transforma a sua vida. E no capítulo 12 dessa mesma carta que nós acabamos de ler, diz assim, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cara, abra teus olhos, enxerga o irmão que está do seu lado, perceba que seu sofrimento não é pior que o outro. Já viu gente que fica tentando comparar sofrimento? Tudo que você fala, tudo que você fala de ruim ou até de bom, a pessoa fala uma coisa pior ou melhor 3 vezes. Nossa, cortei o dedo. Fala, mas eu já quebrei o braço. Nossa, perdi R$50. Nossa, eu já perdi 5.000. Já viu essa pessoa? Fica comparando. Sabe, não existem quantificadores de sofrimento. O meu sofrimento para mim é um, para você é outro. A gente pode passar pelo mesmo processo. A gente vai lidar com isso de formas diferentes. Porque cada um está vivendo um processo em Jesus. Cada um está vivendo uma caminhada espiritual. E em meio a tudo isso, nós como comunidade, nós como igreja, devemos caminhar juntos, com as nossas diferenças. Entendendo que às vezes, aquele irmão, ele está passando por um problema muito menos pior que o seu, na sua perspectiva. Mas é da sua palavra que ele precisa. É do seu abraço que ele precisa. Tá, mas e como é que eu fico, João? Deus vai enviar pessoas, se você se entrega nas relações, Ele vai apresentar alguém que vai te ouvir, que vai te compreender, que vai ter empatia por você. E vai ser a mão de Deus, o braço de Deus que vai te acompanhar.
Paulo deixa muito claro, fala, galera, eu recebi coisas muito profundas. E para não permitir que eu me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse pela grandeza dessas revelações, Deus colocou em mim um espinho na carne. Sabe, eu vejo que Ele precisa colocar em nós alguns espinhos na nossa carne. Porque a gente se acha tão santo, a gente se acha tão digno por causa da nossa teologia, da nossa interpretação, da nossa linha doutrinária, que nós nos esquecemos que tudo que somos e temos é por mérito de Jesus, é por mérito do que Ele fez por nós na cruz. E ao invés de olhar para o mundo com um olhar de responsabilidade, nós temos olhado, e quando eu falo mundo, entenda pessoas que estão fora do meio religioso, pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. E ao invés de olharmos para o mundo com um olhar de responsabilidade, nós olhamos para o mundo com olhares de altivez, achando que por estarmos dentro de uma igreja, somos mais dignos ou melhores do que aqueles que estão lá fora. Mas deixa eu te dizer, eu estou falando aqui por mim, eu sou mais pecador que eles. Se eu estou aqui hoje é por Jesus, cara. É por Jesus. A diferença entre eu e aquela pessoa que está lá fora é que ela ainda está desgarrada da família. Só isso. Não compare o seu sofrimento com o outro. Seja empático. Seja empático. Filipenses capítulo 4 vai dizer assim para você e para mim, ó. Entendendo que Paulo era uma autoridade quando se tratava no assunto sofrimento, ele escreve no capítulo 4, verso 4 a verso 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Aqui Paulo está falando de uma alegria que ela é superior, uma alegria que nós não conseguimos entender, uma alegria que nós não conseguimos compreender. E ele está falando, olha, aquilo que você entende por alegria, seja alegre no Senhor. E quando ele fala no Senhor, ele está falando a respeito de uma relação. Eu não me alegro com, eu me alegro no. Isso significa que vocês estão ocupando o mesmo lugar. Um no outro. Cristo em nós, não Cristo para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Alegre-se sempre no Senhor. Então a gente começa agora a traçar alguns paradigmas que antes pareciam impossíveis. Como esperar no Senhor? Como encontrar alegria em meio ao sofrimento? Ora, vivendo uma alegria que não é sua. Vivendo uma alegria que é superior, não a alegria dessa terra, não a alegria humana, que ela é alegre no momento e dependendo da circunstância, ela muda de uma hora para outra, mas uma alegria que permanece. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo vai dizer novamente, alegrem-se. Detalhe é que ele está escrevendo isso estando preso, tá? Portanto, ele estava falando de algo que ele não estava vivendo. Porque se alguém está preso e está escrevendo alegre, isso é porque ele realmente está feliz. Ele realmente está feliz. Vamos lá, mais um texto. Aqui eu quero jogar texto em cima de você, para você entender que existe um caminho de plenitude, de paz, de tranquilidade, de alegria, em meio ao caos que nós estamos vivendo. Mateus 6, vai dizer assim, ó. Mateus 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso eu digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais importante que alimento e o corpo mais importante que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que logo me perdi, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou o que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai, que estás nos céus, sabe do que vocês necessitam e todas as coisas que vocês necessitam. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso nem explicar esse texto, Jesus ele está sendo claro demais. Jesus está sendo claro demais, olha, não andem ansiosos. Quando ele diz não andem ansiosos, ele está falando, cara, não vivam uma vida ansiosa. Não vivam uma vida de preocupações, de pré-ocupações. Ele traz à nossa memória um fato. Deus, se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês. O problema é que a gente acha que esse cuidado de Deus, ele tem a ver com suprir todas as nossas carências pessoais. E não, ele tem a ver com cumprir, com fazer com que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. E muitas vezes aquilo que a gente entende como Deus nos abandonou, Deus está em silêncio, muitas vezes é exatamente o processo de disciplina, de maturidade que nós precisamos passar. Não ajuste a perspectiva do céu à sua. Porque a perspectiva do céu está baseada em coisas maiores, está baseada na vontade do Pai, que muitas das vezes a gente não consegue entender, mas que desde o início até o fim vai ser a melhor vontade para as nossas vidas. Vocês estão felizes ainda? Olhem os lírios do campo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com aquilo que vocês vão vestir. Não se preocupem com aquilo que vocês vão comer. João, então significa que eu não devo planejar, que eu devo viver minha vida? Não. Jesus não está indo contra o planejamento. Jesus está indo contra a preocupação. Quem nada gera frutos. Pelo contrário, só gera prejuízo para nós mesmos. E cria rupturas na nossa relação com o Pai. Porque se eu estou me preocupando, eu estou dizendo para Ele, eu acho que não está cuidando bem de mim. Entrega o impossível nas mãos dele. E quando fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, não está falando de você estudar, fazer o seu devocional na primeira hora do dia. Está falando de viver uma vida devocional. Colocar o reino de Deus não numa lista de prioridades. Até porque a palavra prioridade ela não existe no hebraico e não existe no grego. Jesus não está falando de prioridades, ele está falando de centralização. Quando o reino toca todas as áreas da sua vida. Quando você carrega o reino, carrega o evangelho, carrega o seu devocional para todo o seu dia. E aí vem ao texto que tem me sustentado desde quando eu cheguei aqui em Guaíba. Isaías 40. Isaías 40, verso 28 até o 31. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam.
Não sei você, mas já teve muitos momentos da vida que eu me considerei um cansado. No sentido de chegar e falar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse processo que eu estou vivendo agora. Como eu sempre digo, o que eu estou pregando para você hoje é porque eu já fui pregado. E estou sendo pregado neste momento enquanto prego para você. Mas o Senhor, Deus nos alerta e nos relembra. O Senhor, não sabe que o Senhor não se cansa? Ele faz forte o cansado, multiplica as forças, Ele renova as tuas forças. Jesus vai reiterar isso quando Ele diz em Mateus capítulo 11, venham todos que estáis cansados, sobrecarregados. Existe um convite. Ele está aqui e Ele convida você a vir onde Ele está. Vir aonde Ele está tem a ver com abrir mão das suas próprias cargas. Tem a ver com deixar cargas pelo caminho. Tem a ver com deixar você mesmo ao longo do caminho. Para que você viva um descanso nele. E esse descanso não tem a ver com ficar parado. Olha o que o texto está dizendo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Existe um lugar de espera em Deus, aonde você não fica sentado, aonde você não fica deitado esperando que as coisas aconteçam. Existe um lugar em Deus que eu continuo me movimentando, que eu continuo correndo, que eu continuo agindo, que eu continuo fazendo, mas com propósito. Aquilo não me fadiga. Aquilo não me esgota emocionalmente, fisicamente. Porque existe um ritmo saudável que o Senhor nos instrui a seguir. Não abrace o mundo. Vejo muitos sobrecarregados porque estão abraçando o mundo com as pernas. Saiba elencar as suas prioridades. E aquilo que não for prioridade, e aquilo que não estiver conectado ao que Deus chamou para fazer, não tenha medo em dizer não. Eu tenho aprendido a dizer não. E muitas vezes dói, porque a gente, em meio a um orgulho exacerbado, acha que a gente é o salvador do mundo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Você não é essa pessoa. Você não é de ferro. Existe um lugar em Deus pronto para você. Existe um lugar em Deus na qual aqueles correm, mas não se cansam. Voam altos como a águia. Andam e não se fadigam. Não se fatigam. Não sei você, mas é este lugar que eu quero estar. É este lugar de descanso em Deus. É este lugar de refrigério, de refúgio, de conexão, de significado. Sei você, mas muitas vezes eu já me senti correndo de um lado para o outro e não fazia nada, não fazia nenhum sentido, não entendia. Eu não entendia o porquê que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo, só estava no piloto automático. Se você se sente assim hoje é um belo dia para você trazer de volta à tona aquilo que te traz esperança. Para você encontrar um lugar de descanso em Deus. Para você deixar de lado algumas cargas que não fazem sentido você carregar. De você projetar as suas expectativas e ansiedades nele. Porque Ele já tem cuidado de vocês. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa mensagem tenha feito sentido na sua vida. Espero que você, assim como eu, tenha sido pregado por isso. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo episódio.